Sabe aquela voz que diz que dinheiro não é pra mim, não nasci pra isso, ou isso é só pra quem nasceu rico? Ela é a mentalidade de escassez que está falando. E aí, nesse vídeo nós vamos te ensinar como você pode fazer para quebrar essas amarras, quebrar esses paradigmas que você tem, esses vieses cognitivos e como você ter uma mentalidade próspera. Eu sou o Cauê Invest. Eu sou o Matheus Ávila e se você curtir esse conteúdo, já se inscreve, já dá o seu like, que eu tenho certeza que vamos trabalhar a sua mentalidade e acabar com a mentalidade de escassez e você vai conseguir ter uma mentalidade de um verdadeiro CEO, de um empresário, um empreendedor de sucesso. Matheus, então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fala pra gente o que é mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez é quando você trabalha naquele modus operandi de medo de errar ou de nem tenta. Então, quando você tem a mentalidade de escassez, você vai ficar com medo de fazer, medo de errar, vai ficar com medo de sair do lugar, você tem medo de tudo. Medo de julgamento de outras Medo pessoas. de julgamento. O pensamento de escassez, a mentalidade escassa é essa. Tem medo de tudo que ela vai começar a fazer. O sucesso, ele primeiro você precisa visualizar ele na sua mente, para depois você colocar em prática e ser bem-sucedido financeiramente. E quando você tem uma mentalidade de escassez, ele meio que bloqueia esse pensamento de sucesso, esse pensamento milionário, e acaba fazendo com que você não pense em prosperar, em ganhar dinheiro e só ficar travado, só ficar naquilo, só ficar na mediocridade. Tô errado, Matheus? Tá certíssimo. E muita gente ela tem medo de recursos, né? Ela tem medo de não ter os recursos. Mas na verdade é a falta de visão, a visão de negócio, a visão do sucesso. Vamos trabalhar isso em vocês hoje, tá? Fica até o final que vai valer muito a pena. Agora, Matheus, a gente já falou da mentalidade de escassez. Como que a gente quebra a mentalidade de escassez? Como que a gente começa a ter uma mentalidade de CEO? Uma mentalidade... Calma aí, Cauê. Vamos explicar para eles antes o que é uma mentalidade de CEO. Fala para mim, fala para eles o que é uma mentalidade de CEO. Mentalidade de CEO, pessoal, nada mais, nada menos é o que aquela mentalidade positiva, né? É você você ter uma mentalidade onde você é dono dos seus pensamentos e você não deixa o medo falar por si. É o oposto, né? É o oposto. Então você vai ter uma visão de sucesso, você vai planejar as coisas que você quer construir, você vai ler livros, você vai buscar conhecimento, você vai ser feroz por rotina e não ficar na mediocridade. Você vai ter visões e você não vai falar, não vai ter medo de falar com as pessoas, de vender a sua ideia, vender o seu produto. Não vai ter medo de fazer o seu network, de julgamento de outras pessoas, porque isso é uma mentalidade de escassez, e mentalidade de escassez a gente não quer. A gente quer uma mentalidade de dono, uma mentalidade de pessoa próspera. Nada mais é do que acreditar naquilo que você vai fazer, tá? O coração e a alma e a fé para fazer aquilo que você falou que ia fazer. Perfeito. É completamente oposto da mentalidade de escassez. Enquanto uma não acredita e a outra tem medo, a outra ela acredita verdadeiramente, tem muita fé e faz acontecer. Perfeito. Então, bora de comparativo, Matheus, para ficar agora fixado na cabeça das pessoas o que é uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de CEO? Papel e caneta na mão, galera. Já vai anotando aí. E agora esses passos, essa comparação é crucial para vocês entenderem em qual linha do tempo, em qual momento vocês estão. Estão com uma mentalidade de escassez ou você já está trabalhando aí a mentalidade de dono, a mentalidade de CEO? Então, vamos fazer uma dinâmica diferente? Você fala as mentalidades de escassez e eu venho e falo qual que é a mentalidade que o pessoal vai adotar hoje em casa para eles quebrarem essa mentalidade de escassez. Pode ser? Então vamos para a primeira frase. A primeira frase, se você já fala eu não tenho dinheiro, troca. Você vai começar a falar como eu consigo dinheiro para fazer isso. E se você usar a frase eu não sei fazer isso, pode trocar. Você vai trocar por como eu aprendo isso. Se você usar a frase errei, tô ferrado, troca também, tá? Você vai trocar por se eu errar, eu melhoro. Ou se você usar a frase eu não tenho tempo para isso. Você vai trocar pela frase eu vou priorizar isso. Ou se você usar a frase já tem muita gente fazendo isso, por que eu vou fazer? Você vai trocar por tem espaço para quem faz bem feito. E se você usar a frase eu não tenho tempo para isso, para estudar esse assunto?
você vai trocar por eu priorizo o que me faz crescer. E aí, pessoal, vocês falam alguma frase dessa que o Matheus falou? Ou vocês já estão no nível que vocês estão falando a frase que eu falei? Deixa aqui no comentário abaixo qual frase de escassez você fala hoje e por qual frase você vai trocar ainda hoje pela a frase de CEO, pela frase de dono de você mesmo. Certo, Matheus? Então é isso, pessoal. Essas foram algumas frases de exemplo e nós queremos mostrar para você a principal diferença entre uma mentalidade escassa e uma mentalidade próspera, uma mentalidade de CEO. Outra frase importante que você tem que adotar no seu dia a dia, ou melhor, que você tem que tirar do seu dia a dia é o porquê. Ou seja, por que eu faço isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso? Por que aquilo? Troque o porquê por como eu faço, como eu melhoro, como eu não deixo isso acontecer de novo. Porque quando você coloca o como na sua vida, você vai praticamente se forçar a melhorar. Entendeu? Vai melhorar o seu negócio, vai melhorar a sua vida, vai melhorar suas relações com as pessoas. Então, você tem sempre que buscar o como melhorar, como aprender, como buscar recursos, como ganhar mais dinheiro, e não porque eu não tenho dinheiro, porque isso acontece comigo. Como eu faço para sair da situação que eu tô, para ir para essa situação que é 10.000 vezes melhor. Basicamente, né, Matheus, quando você coloca o porquê, você está jogando a responsabilidade para uma outra pessoa, uma outra coisa. A partir do momento que você usa o como, você está jogando a responsabilidade para você, e aí sim você vai resolver as paradas que acontecem na sua vida e vai deixar de ter a mente escassa e vai começar a prosperar, certo? Outra dica importante também que eu tenho para vocês, que eu adotei na minha vida, e eu acredito que o Cauê deve ter adotado na dele, com certeza, foi se afastar de pessoas que têm a mentalidade escassa. Por mais que você goste, por mais que doa em você, por mais que você tenha uma consideração, as pessoas que têm a mentalidade escassa, elas vão te prender na posição que você está. E se você almeja, realmente almeja, está um nível a mais, sempre está subindo de nível, você vai ter que se afastar daquelas pessoas que te seguram. É Exato. familiar? É amigo? Às vezes é até um cônjuge, um namorado. Se essa pessoa não quer te acompanhar, você vai ter que fazer por você e vai ter que fazer sozinho. Muitas vezes vai machucar, muitas vezes vai doer, mas você tem que fazer o que tem que ser feito para alcançar aquilo que você quer. E Exatamente, muitas Matheus. pessoas não vão entender, né? Não, por quê, pessoal? Porque quando você tá com pessoas que têm um pensamento de escassez, é engraçado, você tá ali na resenha, você tá dando risada, geralmente essas pessoas, elas não querem algo sério com a vida, então você vai ver que a maioria das conversas vai gerar um entretenimento, vai gerar uma risada, né? Eu falo que não que isso não seja normal, né? Você tem que rir, você tem que descontrair, mas ande com pessoas. Sente em mesas onde a conversa é chata. Falar de negócios, falar de vendas, falar de melhoria contínua, falar de livros é uma conversa chata, mas é uma conversa necessária. É uma conversa que vai te fazer crescer e é uma conversa que vai te levar para o próximo nível. E como identificar se essa galera está com a mente escassa? Tenta puxar você a um assunto que para você é de alto nível. Se essas pessoas começarem a te zoar, fazer brincadeirinha, ou se elas não aceitarem e já querer mudar de assunto, aí você sabe que essas pessoas elas têm a mentalidade escassa e por isso elas não querem evoluir e estão debochando de quem está querendo evoluir. Esse é um outro ponto, um ponto principal. Perfeito. Outro ponto, pessoal, é o autoconhecimento. Então a gente vai deixar um card aqui que a gente já falou disso no canal, sobre como você ser o CEO de você mesmo através do autoconhecimento, através de você investir em você mesmo, seja livros, seja cursos, seja palestras, invista em você, porque você é o seu bem mais precioso, é o ativo que você tem mais de valor, você é o seu tempo. Então invista nisso. Certo, Matheus? Certíssimo. Depois que vocês aprenderam tudo isso, viram as principais frases, vocês ouviram da gente quais são os principais pontos para tirar essa mente escassa que você tem, se você tem. E com certeza, se você está assistindo esse vídeo, você já está num caminho certo, você quer prosperar e quer eliminar de vez essa mentalidade, que é a mentalidade de escassez. Tá? Você não precisa de mais recursos ou mais dinheiro no momento. Você precisa visualizar, você precisa ter a visão de onde você quer chegar. Então, Perfeito. aplicando tudo isso, você vai conseguir mudar a sua visão e ter uma visão muito melhor.
Isso aí, Matheus. E se a pessoa ela quer mudar de vida, tá buscando conhecimento, ela quer se tornar um CEO dela mesma, o que ela precisa fazer, Matheus? Ela precisa se inscrever aqui no nosso canal, que tem vídeo toda semana que vai transbordar a sua mente, vai liberar um monte de código novo para você. E não esqueça de deixar o like e compartilhar com os seus amigos, familiares que você gosta muito e tem que desbloquear a mente e eliminar de vez essa mentalidade de escassez. Combinado? É isso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu. Até a próxima.